Quer trabalhar preto e cinza? Divide por 3. Então, pessoal, eu sou o Marcelo Winchester e a dica de hoje para você que está iniciando e quer aprender a trabalhar com preto e cinza, quer começar a trabalhar o preto e cinza, divide por 3. Essa é a minha técnica, então aprende agora comigo. Então, pessoal, essa técnica do divide por 3 é o seguinte. Na verdade, não é bem divide por 3. Na verdade, eu quero que você trabalhe com 3 tons de preto para trabalhar o preto e cinza. Então você vai ter aí, eu vou puxar aqui o zoom para facilitar a sua visualização. Você vai ter aí o preto forte. Você vai trabalhar com o preto médio. E você vai trabalhar com um tom de preto fraco. Então você tem aí o forte, o médio e o fraco. Por isso que eu chamo essa técnica de divide por 3. Você vai trabalhar aí com 3 tons. E com esses 3 tons você faz mais tons. Então vamos para a teoria. Como que funciona na prática essa metodologia do divide por 3? Da seguinte maneira. Primeiramente, você tem um tom de tinta que já é o seu tom de preto mais escuro, seja tribal, preto maori, enfim, o preto mais escuro que você costuma trabalhar. Então esse daí você não precisa fazer nada. Esse você já possui, que é o preto mais forte. E agora o que você vai fazer? Esse preto que você tem mais forte, imagine aqui uma pizza. O que você vai fazer para trabalhar ele? Primeiramente você divide por 2. Você pegou esse preto, você dividiu ele no meio. Ou seja, você tem 2 partes. Uma dessas partes você vai fazer o quê? Essa metade aqui, você vai trabalhar ela com a outra metade diluente. Ou seja, você pegou a metade do seu preto mais escuro e completou a outra metade com diluente. Então você já criou aí o preto médio. Agora, como que eu vou criar o tom de preto mais fraco? Você vai fazer o seguinte. Primeiramente, você dividiu no meio, né? Agora você vai fazer o quê? Você vai dividir a sua outra metade no meio. E aí que a gente tem a técnica do divide por 3. Não é divide por 3 igual, mas é divide por 3 em 3 partes. Ou seja, você tem agora o mais forte, você tem o médio e você tem o mais fraco. O mais fraco, ele é o quê? É 1/4. Primeiramente, você dividiu a sua tinta por 2. Você pegou inteiro, dividiu por 2. Isso aqui é fração. Olha aí. Você dividiu a sua tinta por 2. Você dividiu uma tinta por 2. Você tem aí meio. Depois você pega esse meio aqui e você vai dividir por 4. Ou seja, você tem 1/4 da sua tinta. Você pegou a sua tinta, você tirou uma parte dele. Para facilitar aí o entendimento, você pega um tubo de tinta, você divide ela no meio. Essa daqui que ficou a metade, você deixa guardado, é o seu preto mais forte. A outra metade você coloca no outro tubo e completa com diluente. Não precisa ser um tubo grande desse aqui não. Você pode trabalhar com tubos menores. Aí a outra metade você coloca diluente. Só que metade da metade você tem que dividir e colocar num outro tubo e colocar o restante de diluente. Se você for fazer isso com um tubo de tinta de 30 ml, você vai pegar a metade dele, vai guardar. A outra metade você subdivide e aí você tem que ter metade
com o diluente e a metade da metade com o diluente. Isso se você for trabalhar no tubo de tinta, eu dou essa dica num outro vídeo sobre como que você vai preparar o sume já em potes para ficar guardado e você aí não ter trabalho na hora de ficar diluindo em batoque. Mas eu vou te dar essa dica para você que gosta de diluir na hora no batoque, você não quer deixar a tinta já, o sume já preparado, porque isso aqui, essa técnica de 20x3 é uma técnica de preparação de sume. E eu vou te dar essa técnica também na teoria com papel. Então agora no batoque, vamos lá. Deixa eu limpar aqui no quadro. Como que vai funcionar essa teoria no batoque? Não sei qual é o tamanho do seu batoque, mas vamos lá. Vamos dizer que você trabalha aí no batoque 10 gotas de tinta. O outro batoque, você tem que obrigatoriamente colocar 5 gotas de tinta. E o restante, ou seja, a outra metade diluente, sem completar com diluente. 5 gotas de tinta, 5 gotas de diluente. Agora, aqui a gente fez aquela teoria, dividiu por 2. 10 divide por 2, 5. Agora, o 5 você vai subdividir por 2 novamente, que dá o quê? 2,5 gotas. Galera, entre nós, 2,5 gotas? Porra nenhuma. Tira esse 5, coloca só 2 gotas, já tá bom. Você quer trabalhar um tom mais fraco, então não tem necessidade. Então esquece aí esse 2,5 e coloca 2 gotas. A gente não vai ter muita diferença. Diferença de meia gota? Que isso, meia gota? De onde que a gente vai tirar isso? Meia gota, vamos lá. 2 gotas de tinta e o resto de diluente no batoque. Então a gente tem aí o divide por 3. Não tem mistério. Um batoque com 10 gotas, um outro batoque com 5 gotas, resto diluente, e o outro batoque 2 gotas. Simples assim, não tem mistério. E agora, nessa técnica do divide por 3, eu quero que você tenha em mente sobre os tons do desenho. Porque eu vou fazer agora no papel, eu quero que você tenha essa ideia bem na sua mente, essa parte teórica, essa coisa de teoria, tem que entrar no teu cérebro, você tem que entender isso, essa técnica do divide por 3, porque não vai ser só 3 tons, acaba sendo mais tons, isso daí vai diferenciar no jeito que você trabalha com a sua máquina. Então vamos agora para outra parte do vídeo.